Fala galera, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar transmitindo, né, passando para vocês um pouco da minha realidade, né, dessa minha realidade bodybuilder de ser, né, que é uma realidade ainda um pouco desconhecida na íntegra, né, pela maioria das pessoas, né. Hoje em dia o fisiculturismo, como vem sendo tratado um pouco como uma questão até de moda, né. Então é muito gratificante eu poder falar com todo o meu trabalho partindo do princípio da essência, né? Porque antes, né, de poder ter o privilégio de ter uma complexidade de estudo, né? Já existia o treino, já existia a alimentação, né? E sempre existiu a determinação, né? Acho que isso é o fator principal que vai designar um grande atleta, né? Uma grande carreira na sua vida, né? Então, porque eu sei que cada um que está sentado aí hoje, né, tem uma perspectiva de vida, sendo que o que vai fazer o diferencial em cima disso é como você encara isso, como você observa, como você visualiza, como você segue em frente, né? Então, primeiramente, queria agradecer, né, a Carol pelo convite de estar promovendo isso, né, nessa parte da aula, junto aos colegas, né, da turma, né, agradecer a instituição, né, IPGS, né, que eu pedi a informação para poder estar divulgando o nome, né, que é o Instituto de Pesquisa, Ensino e Gestão em Saúde, beleza? Então, só tenho a agradecer um pouco da atenção de vocês a essa hora da manhã, né? Então, falando de treinamento, né, dessa questão de experiência, né, métodos e sistemas, eu digo que é uma questão que é uma incógnita, né, dizer uma coisa muito exata, né, que a única coisa que é exata que eu posso dizer para vocês, né, que estudam, que são graduados, que veem tudo a fundo, é que tudo vai designar pela predisposição do indivíduo. Ou seja, existem vários sistemas, existem N situações e N maneiras de lidar com o fato de treinamento, né? Sendo que o ponto de partida que eu tive, né, aí só 17 anos atrás, foi o princípio de fazer o que tem que ser feito para crescer, né? A maneira bem empírica, né, bem louca de enxergar, né? Porque não tinha essa questão tão apurada de treinamento e de visões, né? Então, primeiramente, para ser bem sincero e claro, eu treinava todos os grupos todos os dias. Todos os grupos todos os dias. Isso há 17 anos atrás, né? Porque eu tinha algumas informações de revistas, né? Então, na minha concepção inocente, né, eu tinha em mente que quanto mais eu fizesse, né, mais eu iria ter benefício, né? Mais eu iria formar a musculatura, porque aqui é um braço treinado, mas um braço liso é uma coisa reta. Então eu falei, eu tenho que exercitar cada vez mais para poder ter a formação do bíceps, ter a formação do tríceps, né, ter o deltoide. Enfim, depois de um tempo de me estressar bastante, eu fui dividindo, né, os grupos, né, dando mais ou menos 72 horas a 48 horas de descanso para cada grupo muscular, né? Claro que isso tudo sem ter também uma nutrição adequada, porque eu não sabia o que comer, eu comia o que tinha, né? Estou contando a minha realidade, essa é a minha história, né? A minha origem, o que originou o Jolan de hoje em dia, né? E depois de um tempo eu fui difundindo treino, fui difundindo todo tipo de sistema que eu podia captar, né? Que a minha maneira de aprender foi vendo umas fitas que eu comprava de São Paulo, né? Na época era VHS. Então eu tinha essa experiência tive essa experiência de copiar e colar, né? E eu assistia vídeos dos bodybuilders americanos e extraía aquilo e trazia para minha realidade, porque no Brasil até então ninguém falava em nada desse tipo de treinamento, né? Era uma coisa muito 3 de 10, 4 de 8. Então não existia super slow, super set, conjugado, exercício combinado, era uma coisa que ainda era uma incógnita
em algumas regiões, né? Não que não existisse o profissional para fazer isso, mas pelo menos essa informação não tinha chegado até mim, né? Então eu fui descobrindo isso fazendo. Eu vi um cara treinando, eu vi ele fazendo peso pesado, diminuindo, moderado, diminuindo, leve. Então eu fui entendendo o princípio de fadiga, pré-exaustão, recrutamento de fibra na tora, né? E por isso que eu digo que a prática ela é essencial para uma teoria de base, né? Porque a pessoa que de repente nunca exercitou daquela forma, é muito difícil ela falar com uma propriedade de excelência muito grande, por mais que ela seja um puta estudioso, né? Por isso que são alguns profissionais que eu tenho como base, até como admiração, né? Eu conheci até esses dias, né, dividindo a experiência com vocês, o Jonato. Ele treinou na academia. O Jonato tem um pós-doutorado em fisiologia, né? Se formou nos Estados Unidos e é um cara que treina pesado, treina intenso, que grita, que berra, e é um cara super inteligente, é um cara que não é um ogro, né? É o QI, né? Então é muito bom ter profissionais que praticam, que têm a essência. Por isso que eu digo que esse fator é primordial para um resultado, porque todo tipo de sistema, né, ele requer o quê? Uma dedicação em cima daquilo. Não adianta falar de oclusão muscular, não adianta falar enfim, de N métodos que hoje em dia tem como mecanismo de veículo para uma adaptação mais amena ou com o intuito de inovação, sendo que eu já encaro de uma outra forma. Eu acho que todo tipo de sistema, né, ela se enquadra em um tipo de prioridade do indivíduo, né? Mas que aquilo não é a última descoberta da NASA. Não. No meu conceito, um bom básico, ele nunca vai ser substituído por nada disso. Um bom básico. O que é um bom básico? Um bom supino bem feito, um bom agachamento bem feito, um bom leg press bem feito, né? E o resto, ele vem para adaptar, confortar e chocar de uma forma diferente. Esse não é o segredo, né? Então, porque falando de uma questão de hipertrofia, o que a gente pode falar que consiste numa hipertrofia, né? Hipertrofia são técnicas de fadiga. Então, tudo que é uma técnica aprimorada, diferenciada, ela vai provocar um certo tipo de hipertrofia, sendo que dependendo da variável você vai ter uma hipertrofia, como é que eu posso dizer, mais de fibra branca ou mais de fibra vermelha, que só, né, fibra branca mais de potência, né, fibra vermelha mais de resistência, né, falando um pouco dessa parte sistemática. Então, mas no final, quando você vai ver, e aí? Tudo vai ser o que? Adaptável à pessoa. Não que aquilo vai ser. É que eu sou um cara muito criticado às vezes pelos metidos a guru, mas o guru do computador, né? Não é o cara que tá lá na sala treinando pesado, intenso, provocando resultado. Não, aquele cara que lê, mas enfim, o braço dele é assim, né? Sem criticar ninguém. Mas eu não tenho nada a ver com isso, e cada um tem a sua maneira de pensar, de agir, de ser coerente consigo mesmo. Só que ele nunca pode ser capaz e ter a ousadia de criticar alguém que vive disso, que vive integralmente para isso há anos, né? Então, eu posto sempre na minha rede social, falo sobre vários sistemas, vários métodos, né? Que hoje em dia eu trago para a minha realidade no intuito de me beneficiar e provocar um choque diferenciado na musculatura. Não que aquilo é a solução. Não, a questão não é essa. A questão é justamente provocar estímulos diferentes, para que sempre eu esteja tendo essa quebra, né, miofibrilar, e tenha uma recuperação muito boa e possa estar sempre criando uma musculatura mais densa, mais volumosa, né? Porque não tem como eu ficar naquele básico a vida inteira, né? Ficar sempre ali, ó. Não, aí tem hora que vamos dar um choque, né? Então, eu acho que partindo desse princípio e tendo esse entendimento, eu acho que tudo fica mais claro, né? Porque às vezes a pessoa pergunta pra mim assim: Jolão, o que tem que
ter para ser bodybuilder? Eu falei, você não tem que ter nada, você tem que ter vontade, né? Já começa por aí. Porque as pessoas procuram sempre a perfeição para entrar num caminho, né? Mas ninguém traça o seu caminho buscando a sua própria perfeição. Isso que ninguém consegue entender. Porque existem N livros. Vocês vão ler de tudo, vocês vão ver de tudo. Mas vocês só vão saber o que funciona, o que vai funcionar de verdade quando vocês meterem a mão na massa ali, quando fizer a coisa e ver o sistema acontecer, né? Porque eu vou contar uma experiência que eu tive nos Estados Unidos, quando eu fui para o Olímpia de 2013, depois eu fui para Califórnia, né? Passar 5 dias lá para conhecer a famosa Gold Gym em Venice e conhecer a academia do Arnold na praia. E é uma coisa bem bacana isso, para vocês que estudam bem, que estão ali bem tentando se informar cada vez mais sobre essa questão fisiológica, né, do corpo e tudo mais, adaptações, enfim. Porque todo mundo pergunta e fica naquela incógnita, né? Quanto tempo de descanso, qual intensidade, o que eu tenho que utilizar, o que eu tenho que tomar, utilizo proteína antes, pós, depois, o que eu uso durante, qual carboidrato, o índice glicêmico, quanto tempo eu durmo, quanto tempo eu faço, não sei o que, enfim. E eu cheguei, né, em Venice, e a primeira coisa que eu fiz após fazer o check-in no hotel foi dar um rolê de bicicleta. Enfim, eu gosto de dar um rolê de bike na orla ali e tal. Lembrando um pouco até de Copacabana, hoje eu moro em Brasília, né, que na época eu treinava em Copacabana, nunca morei em Copacabana. E falei, pô, vou dar uma relaxada aqui, tomar um refri e dar um rolê de bike. E fui conhecer a academia do Arnold, a famosa academia de Venice, ao ar livre, né, e tudo mais. Fiquei maravilhado com a academia, assim, ó, galera treinando, calça jeans e camisa. E lá, isso era por volta de 11 da manhã, 10, eu vi um rapaz negro, né, calça jeans, de luva, e treinando, né, fazendo um pouco daquele, como é que é o nome, gente? O pessoal se pendura nas barras e faz, eu esqueci o nome do treino agora, eu esqueci da modalidade, tem campeonato, tem tudo isso, né? Tem até o Medrano, que é o campeão mundial, não sei se é desse ano, ano passado, não sei, que eu esqueci o nome agora. Alguém deve lembrar aí, né? Alguém deve lembrar, tá? E eu vi ele fazendo isso, ele treinava com peso, né? Com dumbbell, halter, peso livre, e cantava o rap lá, que ele tava escutando no fone, que eu reparei bem. E, pô, com a bandana, sem camisa, não vi ele tomando um suplemento, não vi ele tomando uma água, não vi ele tomando nada. Eu sei que eu vi ele lá fazendo aquelas coisas todas. E ele tinha um físico, assim, um físico escultural, tudo trabalhado. As costas, você vê toda a musculatura, abdômen nem se fala, serrátil, né, tudo ali certinho, oblíquo, parede abdominal perfeita, peitoral fibrando, ombro e tudo mais, né? Eu falei, caraca, maneiro e tal, o cara tá ali, tipo assim, o cara tá cagando e andando pra sistema, o cara tá fazendo o que ele acha coerente e o que faz ele feliz, né? Enfim, ele se achou ali, ele tá lá. Eu sei que eu voltei depois, acho que era mais 2:30 da tarde, para fazer umas fotos e tal, que eu estava com um fotógrafo amigo meu, para colher um material para trazer para o Brasil e tal, para oferecer para a galera, ter revista, enfim, trabalho, né? E o nego tá lá treinando mesmo. O cara tá lá treinando da mesma forma, no sol, escutando rap, e levanta peso, empurra, e deita, faz supino, e vai ali, faz uma perna, faz o abdômen, e não sei o que, e pá. Eu falei, meu irmão, esse cara cheirou pó, alguma porra, sei lá o que ele fez. Beleza. Treinei, fiz foto e tal. Fui embora. Eu tinha que entregar a bicicleta, acho que era às 7 da noite. Aí eu, né, peguei a bicicleta de novo, fui dar uma volta pra devolver, que era na orla também. Fui lá, passar na academia. Quem tá na academia? Tá lá o nego treinando, escutando rap, não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu irmão, vou dar um tiro nesse cara, mandar ele embora, porque ele, pô, tá aí mó tempão, tá dando agonia. Ou seja, onde é que eu quero chegar com isso, né? Que ele tinha um bom físico e ele tá o dia todo fazendo atividade. Eu não vi o cara comer nada, não tô falando que isso é correto, absolutamente, eu sou totalmente contra isso,
né? Até ter esse negócio de jejum intermitente, esse negócio aí para aparecer, né? Que para mim isso não tem validade alguma, né? A não ser, enfim, passa fome, né? Porque você pode muito bem ter todo tipo de resultado com menos de 3 em 3 ou de 2 em 2, né? Se nutrindo de verdade, porque o músculo precisa disso, a fibra precisa disso, a recuperação tecidual, ela se constitui em nutrição, né, celular, não em passar fome, tá? Eu sou um cara que, né, eu debato muito relacionado a isso, que tem muita gente também que adora essa teoria nova, né? Que essa do jejum é igual a dieta do abacaxi, da sopa, esse negócio aí pra enganar trouxa. Mas para ganhar músculo mesmo não dá certo, tá? Então, enfim, o cara tá lá treinando, fazendo negócio e tal, não sei o que. Então, assim, ele não tava preocupado o quanto de água ele tava bebendo, porque ele tava no sol desidratando. Ele não tava nem preocupado, de repente, na hora de comer, porque ele não tava nem comendo nada, tava suplementando, não tava fazendo nada. O que eu quero deixar claro é a coerência em relação com a atividade relacionada ao que você tem prazer de fazer, no que você gosta de fazer. Né? Por isso que eu digo, quando eu falo que hoje em dia o bodybuilding, o fitness, às vezes virou moda, é justamente relacionado a isso. As pessoas forçam alguma coisa, né? Então, tipo, eu nunca forcei nada. Eu amo treinar. Eu amo técnica de treinamento. Eu amo pegar peso. Eu amo roubar. Eu amo fazer tudo. Tudo relacionado a peso eu gosto, né? Então, acho que isso também é um fator muito favorável para um resultado. Falando da parte fisiológica, né? Porque quando você faz uma coisa que te dá prazer, você tem uma liberação hormonal totalmente positiva. Agora, quando você faz uma coisa que você não gosta de fazer, o cortisol já subiu. Só pelo fato de você não gostar. Então pode ser o melhor treino, pode ser a melhor dieta, pode ser o melhor personal trainer, pode ser a melhor academia. Se você não gosta, você nunca vai ficar bom. Nunca você vai desenvolver uma musculatura rígida, saudável, aparente. Nunca vai acontecer isso. Porque você está fazendo uma coisa contra a sua questão fisiológica. Acho que isso se deve ao entendimento que eu tive após todos esses anos, lembrando do meu passado. Eu falei, pô, eu não sabia fazer nada, cara. Eu só copiava os outros. Eu olhava o cara fazer um supino, eu sabia que a barra tinha que encostar no peito e subir. Depois que eu fui aprender contração, questão de escápula e tudo mais, encaixe, lombar. Mas até então, era subir e descer a barra e vamos embora, vamos fazer o negócio. Vamos ter prazer de fazer o negócio. Então é até difícil um pouco quando eu falo nessa questão do vídeo. Pô, João, fala sobre o seu sistema, variações e tal. Eu sempre estou variando. Eu sempre estou mudando o sistema, né? Mas claro que, falando de uma maneira um pouco mais intelectual, é bom você fazer um pouco de periodização para que uma fase ela vai ser sempre utilizável à outra, né? Então assim, às vezes as pessoas fazem o teste da repetição máxima, né? Que eu, enfim, acho que isso aí é só para quem tem um certo nível de treinamento. Para quem é iniciante isso não funciona, entendeu? Então eu já parti pelo princípio oposto. Eu faço já a repetição máxima, porque a partir da repetição máxima você vai ver o quanto de oxigenação você é capaz de ter dentro de um período elevado em exercício relacionado àquela musculatura que está sendo exigida, né? E a partir daí você elaborar, né, uma certa carga padrão para você partir para 10, 12, 15 ou 8 repetições, né? Então geralmente pegam né, falando do Jorlan, até quando vou elaborar o meu treinamento, utilizando esse princípio de pré-exaustão. Depois eu vou falar já o que é isso, né? Eu sei que a galera deve saber, mas só para concluir, né, eu gosto sempre de abrir o treino dessa forma. Então eu vou sempre exaurir a musculatura ao máximo, exigir todo tipo de recrutamento que eu tenho dentro daquele conjunto, para depois eu desmembrar o treino e poder fazer com a fibra, com aquela área já totalmente estressada. Esse é o sistema que eu gosto de trabalhar. Eu, Jorlan. Ou seja, eu vou dar um exemplo agora. Ontem, né, eu fiz treinamento de quadríceps. Então eu abri o treino fazendo extensora 3 de 50 repetições. Ué, mas 50? É 50. 50 é hipertrofia? É hipertrofia. Já experimentou fazer? Mas não é com peso de menina. Desculpe as meninas, eu sei que tem menina que treina mais que os garotos, né? Mas não é com um pezinho leve, é com um peso considerável que você atinge uma falha em 20, 25 repetições, que as outras sejam na beira da morte.